Oi, gente, estamos aqui para mais um episódio do Ai Papo Reto e dessa vez é com uma convidada que eu gosto muito, então para mim tá sendo muito importante trazer ela aqui, que é a Amanda Monteiro. Pablo. Oi, gente, a nossa convidada de hoje é a Amanda Monteiro, ela é roteirista e também ela é membro da Academia Brasileira de Cinema. E Amanda, eu quero agradecer a sua presença aqui hoje para a gente estar fazendo esse nosso 5º episódio do Ai Papo Reto. Prazer é todo meu, gente. Eu fico muito honrada com esse convite e já desejando que... Uma pena a gente não estar no mesmo espaço físico para estar tomando um café, porque o Ai Papo Reto... Isso. A gente precisava para ficar esse uai ficar melhor ainda. Só um café e um pão de queijo. Mas fica para a segunda, fica para a próxima. Se Deus quiser, vem aí a segunda. Amanda, a gente já quer agradecer mesmo a sua participação aqui e eu quero que você comece se apresentando. Bom, eu sou a Amanda Monteiro, eu sou diretora e roteirista, sou publicitária e sou atriz. É engraçado porque num mundo em que a gente faz tanta coisa, dizer o que você é sobre o que você faz é um tanto quanto equivocado, pelo menos para mim, que faço análise há mais de alguns bons anos, não preciso entrar em detalhes. Mas eu sou mãe, eu sou ariana, isso diz muito a meu respeito, eu sou estudante de filosofia, eu sou um ser humano em processo de evolução e de mutação. Amanda, então já vamos começar falando sobre carreira, né? Antes de tudo, porque eu acho que o nosso podcast tem muito isso. O foco principal é a carreira da pessoa. Como ela começou, quais são as inspirações. E a gente já quer começar falando como você começou a trabalhar com o cinema. Como que surgiu essa inspiração na sua vida? Então, na realidade, assim, eu sou publicitária de formação e trabalhei com publicidade há muitos anos. Na verdade, eu comecei a trabalhar em agência de publicidade antes mesmo de formar. Assim, no primeiro período da faculdade, eu fui estagiar como redatora de uma agência de publicidade. Lá comecei a fazer roteiro e nunca mais parei. E muita gente não sabe disso. A publicidade, ela está muito, muito próxima do cinema, né? Sempre esteve. Então, alguns dos grandes diretores do audiovisual do mundo saíram da publicidade. E se você for parar para reparar, os grandes filmes, eles, de uma certa forma, eles são bem publicitários, né? As grandes marcas estão todas lá dentro e tal. Então, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui estudar teatro e meio que dei uma parada na publicidade. Alguns anos depois, eu fui trabalhar unindo a publicidade ao audiovisual. Eu fiz uma especialização para TV e para cinema depois da publicidade, né? Eu fiz pós em direção. E aí eu fui trabalhar na TV Shoptime, que era um canal de venda. E foi a primeira vez que eu pude unir a direção à publicidade, porque é um canal de televisão de venda. Então foi uma coisa meio... E eu dirijo publicidade há muitos anos. Então, além do roteiro, faço, né, a direção de publicidade há muitos anos. Na pandemia, fiz muita live de muitos cantores, de muita gente grande, aí, de muita gente conhecida, de muita gente famosa. E o cinema sempre foi uma paixão enorme na minha vida. O que eu fiz de cinema foi como atriz, na realidade. Eu nunca dirigi cinema. Mas eu sou louca por cinema, então eu sou uma grande estudiosa do cinema. E eu uso o cinema para dirigir clipes, para dirigir lives, para dirigir televisão, para dirigir comerciais, para dirigir o que quer que seja. E o conteúdo, a criação do conteúdo sobre cinema sabe quando um dia que você está em casa, assim, eu estava afim de um projeto que dependesse só de mim, só dos meus esforços, só do meu intelecto, só da minha produção. E aí uma grande amiga falou assim, cara, você devia fazer conteúdo você devia fazer isso que você faz com a gente, com seus amigos. Toda vez que eu assisto uma coisa que eu amo, eu fico querendo convencer o povo a assistir, né? E aí eu sempre conto a história da parada de um jeito sempre muito engraçado para poder convencer a pessoa a assistir. Depois do 20º filme que ela assistiu, que ela nunca assistiria na vida, por conta da forma como eu contava, um dia ela falou assim, cara, você devia começar
a convencer outras pessoas, porque é um favor que você fez para minha vida, me convencer a assistir essa quantidade de coisas que eu jamais assistiria. E aí foi assim que eu comecei, juntei a fome com a vontade de comer. Estava procurando um projeto que dependesse só de mim, e aí comecei a fazer esse conteúdo sobre cinema. Amanda, essa era uma das últimas perguntas que eu iria te fazer. Porém, você já antecipou a minha pergunta. Você antecipou muito a minha pergunta, então eu vou até falar sobre isso. Esses dias pra trás eu vi um filme que você recomendou, eu não vou lembrar o nome, mas era do menino que processou os pais. Cafarnaum. Esse mesmo. Filmaço. E... Olha, você falou o nome do filme, olha como eu fiquei. Dá pra ver? Olha isso. Foi um dos melhores filmes que eu vi no ano, assim. Eu sou muito mais de ver série do que filme, eu confesso. Mas sempre que eu tenho a oportunidade de ver algum filme, eu tô lá vendo. Mas, assim, foi um dos melhores filmes do ano que eu vi, assim, a produção muito bem trabalhada. E, assim, você contou mais ou menos como que começou isso, né? E como que tá sendo essa experiência de falar mesmo de filme nas suas redes sociais? Então, é isso, assim, muita gente não sabe, mas além de publicitária e diretora, eu sou atriz, né? Eu estudei teatro muito, eu tenho 3 formações, a publicidade, a atuação, né? Sou formada em teatro, e a pós em cinema. Então, sou diretora com pós-graduação em cinema. A vantagem do conteúdo, dessa criação desse conteúdo, é que eu consigo, sem depender de ninguém, me comunicar com o público quase como se eu estivesse no teatro, sabe? Eu consegui, e aí acho que é um luxo, assim, nesse formato, me comunicar de forma tão direta com quem está assistindo, que a gente foi criando uma panelinha, assim, não é muita gente, mas as pessoas, quando falam sempre com uma intimidade absurda, e eu tento, né, traduzir muito do que eu sou ali. Então, aí, de vez em quando eu resenho uma coisa que as pessoas não gostam muito, o nego fica, porque você é crítica? Eu falo, não sou crítica. Porque eu só falo do que eu gosto. Então, eu não sou crítica. Eu faço ensaios, né? Eu faço desenho. Mas o cinema, ele é um campo experimental muito rico, tanto para a arte, quanto para o audiovisual, quanto profissionalmente falando, para o roteiro, para o desenvolvimento, para muita coisa. Então, como eu já estudava muito cinema, começar a falar de cinema e poder dividir coisas, trazendo filmes bem lá do B, eu acho que tem muita gente falando sobre cinema, muita gente dando dicas de filmes e séries. Mas, normalmente, as pessoas estão preocupadas em dar dicas de coisas que elas acham que mais gente vai gostar. E quanto mais nichado assim, eu assisto filmes nichados. Então, eu sugiro filmes nichados. E, para minha surpresa, tem muita gente que tá afim de ver. Assim. Eu fiquei muito surpresa, na realidade. Porque eu comecei a fazer o conteúdo para o meu divertimento, para minha realização, e tem sido uma repercussão. A repercussão tem sido muito legal. Então, eu tô amando fazer. Me divirto mesmo. Sim. E é bom, Amanda, aí, que você... Aí, de vez em quando, tem gente que comenta assim, não gostei, vou parar de seguir. Eu falo, gente, eu não vivo de Instagram, não. Tem um botãozinho aí, chama deixar de seguir. Mete o pé, vai. Exatamente isso. A gente maratonou o seu TikTok, né, esses dias, e a gente achou interessante naquele filme O Som da Liberdade, que você vem trazer, né, a questão que eu acho que é importante quando a gente trabalha cinema, quando a gente vai ver toda essa produção audiovisual, que aí você coloca qual que é dentro da profissão, a função da arte ali. Então, tem um ponto em que a arte esbarra, que você coloca, pra mim, quando ela esbarra nessa questão, eu já não é que tá julgando o produto, né? Mas é uma questão pessoal sua. Aí o pessoal vem em cima falando, tá querendo descaracterizar toda uma produção, e na verdade não é isso. Então, como é que é lidar com essas questões? Igual você disse, quer parar, quer dar um follow, tudo bem. Mas às vezes o hater, né, ele não leva tão na esportiva assim, eles ficam ali insistindo diretamente contra uma posição sua mesmo.
Sabe que a vantagem, Pablo, de não viver de ser um produtor de conteúdo, de produzir um conteúdo para o seu próprio prazer, é que você não precisa sofrer com isso, né? Sim. Porque se você depende disso, para quem vive disso e tem disso o ofício, né? Tem nisso o trabalho, eu imagino que vai ser um pouco mais complicado. Mas eu tenho a sorte, o luxo de poder produzir esse conteúdo para o meu próprio, né, prazer e exercício. Exatamente. E exatamente por conta disso, eu me divirto horrores. Assim. Eu fico chocada com a imaturidade das pessoas, mas eu não vivo numa bolha. Eu sei que, né, normalmente, assim, o mundo é isso. Exato. E aí, o que eu faço? Eu tenho uma parada que a gente ao longo do tempo, você começa... Posso continuar? Pode continuar. Com o tempo, você começa a perceber o seguidor que vai dar problema. Você percebe ele antes dele dar o PT. Exatamente. O que eu faço? Eu aprendi um negócio com uma pessoa que eu gosto muito, que é uma das poucas pessoas que eu consumo conteúdo, que é a Lara Nesteruk. E ela faz um negócio chamado bloco preventivo. Aprendi com ela. Então é assim, rolou... A pessoa deu indício de que ela vai dar problema, é bloco preventivo. Já bloqueia. Evita o problema. Evita estresse. Às vezes, a falta de educação, a falta de respeito no conteúdo, no comentário, nem é comigo. Às vezes é com uma outra pessoa. Tipo, imagina, o Pablo foi lá e fez um comentário. Aí a pessoa vem e, tipo, mete uma resposta super deselegante pra você. Sim. Eu já bloqueei a pessoa na hora. Então, assim, pra mim, realmente não faz diferença. Normalmente eu respondo o comentário, assim, se não for. E às vezes apago também os comentários, porque eu falo, gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é uma democracia, não. Isso aqui é um imperialismo e eu sou a rainha. Eu sou a rainha, eu que mando. Então, tá doido? Eu não faço feiura na sua casa, por que você vai fazer na minha? Tá maluco? É sobre isso, né, Amanda? Oxe. Ô Amanda, e você acha que tem, tipo assim, um desafio dentro de uma construção audiovisual? Você acha que tem, que você pare e olha... Quando a gente vai fazer uma gravação, eu acho que você também já colocou isso, a gente estuda, quando a gente vai olhar a questão de cinema, é a gravação cronológica. Então, eu acho que tem alguns filmes que pouquíssimos conseguem fazer isso, né, alguns diretores, mas tirando essa gravação cronológica, qual outro desafio que você colocaria que seria, tipo assim, um grande desafio na construção de um produto cinematográfico? Do cinema mesmo, você tá falando? Do cinema mesmo. Então, eu acho que o cinema brasileiro é um cinema de muita qualidade, já. E hoje é uma indústria que emprega muita gente. Muita gente. O que eu sinto é que talvez... E aí é todo um sistema que precisaria... Acho que a gente precisaria reeducar mais o público, que dentro da minha panela, dentro do que eu posso, é o que eu tenho tentado fazer. Então, por exemplo, eu tenho um dia específico no meu conteúdo, que é terça-feira, que é o dia eu apelidei de o que tem de bom no cinema nacional. Por quê? Porque todas as pessoas à minha volta que eu falo assim, tem um filme brasileiro que é ótimo para indicar. Normalmente, o que eu escuto é, nossa, detesto filme brasileiro, só tem pobreza, favela, não sei o que, não sei das quantas. Já vem automático isso, né? Exatamente. Então, criou-se um preconceito mesmo, porque o filme brasileiro blockbuster, a gente tem, né, o Cidade de Deus, tem filmes grandes realmente com essa temática. Não é uma temática que a gente possa se dar ao luxo de ignorar, porque ela é presente, ela é existente, é necessário falar sobre isso. Ponto. Entretanto, há filmes brasileiros riquíssimos em todos os outros segmentos. Todos os outros. A gente acabou de ter, no último prêmio do cinema brasileiro, uma animação brasileira chamada Tarsilinha, que é sobre a Tarsila do Amaral. Sim. Uma graça, animação. O negócio é que a gente consome pouco cinema brasileiro. Então, como a gente consome pouco, a iniciativa privada investe pouco. E a gente fica dependendo do fomento né, governamental para poder produzir o filme brasileiro.
O negócio é que, como você depende do dinheiro público, quando você vai fazer um filme, você não quer fazer um filme experimental, você quer fazer um filme para encher de bilheteria. Aí, normalmente, você faz uma comédia ruim, pastelão. Por quê? Porque você precisa ganhar, né? Tipo, eu preciso ganhar dinheiro com aquilo, mas eu só tenho uma verba X, eu vou precisar do dinheiro da bilheteria. E aí, arrisca-se pouco em fazer filmes propostos, em fazer filmes mais densos, eu acho. Sim, exato. Esse é um problema do cinema nacional. E no cinema como um todo, a gente vai enfrentar agora uma crise, uma questão que muitos outros segmentos também vão enfrentar, que é a questão da inteligência artificial, né? Qual é o limite, onde é que a gente vai esbarrar com isso? A gente estava com a greve dos roteiristas de Hollywood há poucos dias, eles fecharam a greve agora, mas assim, ainda tem muita coisa para ser discutida sobre isso, porque vai ser necessário, vai dar pano para manga essa discussão. Sim. E essa questão de que as pessoas enaltecem muito o filme hollywoodiano, naquela questão que a gente teve, aquele boom de bilheteria com a Barbie, por exemplo, né, um filme estrangeiro, você acha que é justamente por essa má educação em relação ao cinema nacional que pode ter tido essa questão de enaltecer tanto o filme da Barbie como teve esse boom de bilheteria? Não, sabe o que acontece? Olha que loucura. Eu sou diretora, mas eu também sou publicitária. E o filme da Barbie, assim, aquilo não é um filme, né, gente? Aquilo é uma publicidade que a gente pagou para assistir. E é maravilhoso como publicidade, mas aquilo não é cinema, entende? Sim. Não é. Então, assim, quero me perguntar, você vai resenhar o filme da Barbie? Não, porque eu não resenho publicidade. Aquilo é uma publicidade muito bem feita. E eu pago um pau. Pode falar para não? Pode falar. Eu pago um pau fudido pro cara que inventou, que teve essa sacada. Eu fiquei na minha casa, assim, bugada, 4 dias, eu pensava assim, caraca, pensar que a pessoa tava em casa, tomando um café, tipo, eu tô aqui agora, e pensou assim, tive uma ideia. E uma ideia, um pensamento que saiu da cabeça de uma pessoa, movimentou o mundo inteiro. Entendi. Fez as pessoas querendo comprar roupa cor-de-rosa. Isso é o marketing isso é o crise de marketing mais fudido de bem feito do último século, assim, é uma coisa inacreditável. Sim, porque você viu adultos indo vestidos, né, para assistir um filme. E sabe o que eu acho? Assim, eu acho que o entretenimento, ele tem a sua função social, sabe? Eu não sou a purista que acha que assim, ai não, só o filme do Scorsese, só o que é bom. Não, eu acho que assim, tem função para tudo, para tudo e para todo mundo. Se a pessoa fica feliz se vestindo de rosa e indo lá assistir o filme da Barbie, porra, que massa, que legal, tá tudo certo, não tem problema nenhum. O que eu acho que acontece é que assim, o cinema americano ele é tão amplo e a indústria lá ela é tão azeitada, ela já funciona sozinha, de forma que ela independe do governo que está no poder, ela independe se o governo gosta do cinema, se não gosta do cinema. Por quê? Porque a indústria já tem dinheiro e as marcas investem naquilo, então, né, tudo já acontece de forma mais independente. Um cinema que eu amo de paixão e que faz com qualidade qualquer coisa é o cinema argentino. E aí, nesse quesito, eu ainda acho, vou ser execrado por isso provavelmente, mas eu acho que nós brasileiros, e olha que loucura, nós, enquanto nação, somos infinitamente mais potentes do que a Argentina. Nós, um país muito mais rico do que eles, mas o nosso cinema, em termos de qualidade, está muito aquém do cinema deles. Muito aquém. Eles estão anos-luz na nossa frente. Você, de novo, antecipou a minha pergunta. Tá? Eu acho que você leu meu roteiro e antecipou todas as minhas perguntas. Não tem lógica. Eu sou roteirista, porque o roteiro ele segue uma linha lógica de raciocínio, tá vendo como é? Exatamente. Você acabou de acabar com a minha pergunta, mas tudo bem, a gente pula pra próxima. Não, mas qual que era a sua pergunta? Era pra você realmente comentar sobre isso, que no Brasil a gente segue um segmento diferente do resto do mundo, né? Enquanto o governo tem que financiar
o cinema nacional e no resto do mundo não. No resto do mundo é Então, privado. Mais ou menos. Por exemplo, na Argentina, o cinema é todo de financiamento público. Porque na Argentina é ainda pior do que pra gente, porque lá a gente ainda tem uma ou outra marca. Você tem aí uma Petrobras da vida, você vai ter algumas grandes marcas que ainda colocam alguma coisa. Na Argentina, né, eles nem têm grandes empresas assim, né? Não tem big empresas, potentes dessa forma. Então lá o fomento do cinema é 200% do governo. Só que o argentino, ele é mais criterioso em relação ao audiovisual. E eu tenho uma teoria para isso, que é que eles não têm novela. Como eles não têm novela, que a novela é um audiovisual de entretenimento de qualidade bem abaixo, né? Bem abaixo. Como eles não têm novela, eles vão muito ao teatro, eles consomem uma cultura de qualidade. A pessoa muito pobre, ainda consome uma cultura de muita qualidade. Então o nível de exigência deles é maior. De forma que mesmo a comédia pastelão argentina é muito bem feita. Muito bem feita. Então, mesmo sendo tudo com financiamento público, entende? E o brasileiro é acostumado com a novela, né? Hoje assim, eu não consumo novela hoje, mas quando, na minha infância, eu passei até os meus 16. Todo mundo. Ah. E a massa ainda consome. Enquanto na Argentina a massa assiste o filme feito por eles, a comédia, pastelão, não sei o quê, mas mesmo de muita qualidade, a gente assiste a novela da Record. Tipo, a nossa marca está assistindo a novela da Record, que tem 129 mil capítulos, entende? Sim. E é a mesma coisa em todos os episódios. E vai só prolongando aquela história ali. Exatamente. A gente já sabe onde vai dar e o pessoal continua assistindo aquilo ali. Eu realmente não consumo novela hoje, mas a minha vida inteira, até os meus 16 anos, se você me perguntasse qual novela passou em qual ano na Globo, eu era capaz de responder o que tinha acontecido, o que tinha passado. Hoje em dia, não mais. Mas eu acho que é também pela democratização da internet, né? Hoje a gente tem Netflix nas nossas mãos, muitos canais de streams que vêm pra gente de uma maneira mais fácil. Você sabe que santo de casa não faz milagre, né? Eu vim visitar uma amiga e ela falou assim: ai, nega, eu tô assistindo um seriado que eu tenho até vergonha de te contar. Eu falei, por quê? Ela quer tipo uma novela mexicana. Mas da onde que ela? Da Turquia. Só que ela ainda assiste dublado. Nossa Senhora! Naquele nível assim, máximo do trash da existência da humanidade. E é muito engraçado isso, porque antigamente a gente não tinha opção. Ou você assistia Avenida Brasil, ou você tinha que sair de casa e ir pro cinema. Ir pro cinema, verdade. Né? Agora não, eu posso escolher se eu vou assistir a novela da Record ou se eu vou ver o Kevin Spacey fazendo House of Cards. Pô, é que entre assistir o José e o House of Cards, no mesmo clique, tipo, a mesma distância do botão, não tem como. Não tem como escolher novela. Hoje em dia, assim, acho que o pessoal, talvez mais velho, continua consumindo novela, mas a nossa geração, assim, é impossível, né? Não vai. É que agora tem novelas, até o formato da novela mudou, né? Que outro dia me encomendaram 120 roteiros para fazer novelinhas de no máximo 1 minuto para o Quai e para o Facebook. E eu não sabia que isso existia, tá? Não sabia que isso existia. Eu nunca tinha isso visto é novidade, eu também não sabia. Eu não sabia que isso existia. E são micro capítulos, tipo, a história tem que ter começo, meio e fim em 1 minuto. E é feito de uma forma para você achar que é um vídeo, mas é uma encenação. E é a novela da rede social, existe. E a massa continua consumindo. E o Quai e o Facebook meio que vivem disso.
É tipo que aqueles É que não vídeos chega na gente. fragmentados do TikTok, é parte 1, 2, 3. Aí o pessoal vai assistindo e comentando pra cadê a parte que não soltou ainda. Não, e as interpretações são maravilhosas. Uma hora vocês vão assistir. Ô Amanda, fala pra gente um pouco se você tem alguma referência do cinema brasileiro, de filme, roteirista, produção. Você tem algum que você pega e fala, não, esse pra mim é o top 1. Então, o Glauber Rocha é a maior referência de todas do nosso cinema, sem dúvida nenhuma, porque o Glauber tem essa coisa que, assim, pra mim eu brinco disso, que todo grande diretor é diretor e roteirista. Sim. E as pessoas não se dão conta disso. Porque é muito mais fácil você realizar aquilo que você pensou. É o óbvio. O Scorsese, o Tarantino, o Hitchcock, todo grande diretor é diretor e roteirista. E o Glauber Rocha, ele tinha essa coisa, né? A câmera na mão e uma ideia na cabeça. E aí, para exemplificar isso, trazendo do passado para o presente, eu resenhei ontem o filme brasileiro, que para mim é o melhor filme brasileiro da década, se chama Marte 1, que é do Gabriel Martins, é o nome do diretor, ele é diretor e roteirista, óbvio. E é uma galera de Minas Gerais que fez um filme inteiro em Minas, o filme foi todo feito em Minas, o elenco é mineiro, a produção é mineira, a direção é mineira, a produtora chama Filmes de Plástico. Então, assim, é um filme feito é um filme de baixo orçamento, sem dúvida nenhuma, mas no melhor estilo Glauber Rocha. Uma câmera na mão e uma puta ideia na cabeça e muito cuidado. Assim, olha, tinha muito tempo que eu não vi um filme brasileiro tão bem feito e tão bem cuidado nas minúcias. Esse diretor, assim, pode anotar o nome dele, porque ele é um monstro. Ele é um monstro. Eu fiquei chocada com o que eu vi. Ótimo. Notado aqui já, mano. Amanda, o que você acha que o cinema tem que as outras artes não têm? Eu não acho que o cinema tenha nada que as outras artes não tenham. Eu acho que a arte existe porque a vida não dá conta, né? A vida não basta, isso é fato. Muito difícil, né? Exatamente. E o que eu acho é que, às vezes, para alimentar a alma, e a gente usa a arte para alimentar a alma, às vezes a música só basta. Às vezes, uma Mona Lisa só, a Pietà, uma escultura só basta. E o que eu acho do cinema, e eu acho que é por isso que ele é tão mágico, é que o cinema, ele usa mais sentidos para te envolver, para te alimentar. Então, no cinema eu tenho o efeito visual da Pietà, eu tenho o efeito auditivo da sonata do Beethoven, eu tenho o efeito da iluminação do criador, porque, né, da luz natural, que é uma coisa absurda, e eu tenho a vantagem, não sei se é, de ver a alma através dos olhos. Porque quando eu vou ao teatro e eu vejo a Fernanda Montenegro interpretando, eu sento na primeira cadeira e eu vejo a pupila dela dilatando. Eu vejo o suor dela escorrendo na testa dela. E a televisão, o negócio é que, assim, quantas vezes você vai poder assistir a Fernanda Montenegro fazendo isso? 1, 2, 10, no máximo, a vida inteira. E o cinema, ele te permite entrar, assim, na alma do ator, na alma de quem quer que seja, né, que está ali interpretando. Então eu acho que o cinema, ele te dá um acesso humano mais abrangente do que as outras artes, porque ele mistura todas as artes, né? Eu tenho luz, fotografia, cenário, figurino, direção de arte, montagem, transição, é muita coisa junto, assim, pensada para poder te alimentar. Então eu acho que é uma arte cheia. E tem que estar tudo em sincronia também, né?
Não tem como o áudio tá muito bom, mas a arte não tá adequada para aquele cenário. Então, eu acho que o cinema tem essa de ter que estar tudo em sintonia para poder entregar o produto final de uma maneira brilhante. Sim. E nessa área sua, Amanda, o que você indica para quem está interessado na área, quem busca seguir essa carreira de direção? Como que é esse início? Olha, eu, por razões óbvias, acho que todo grande diretor é diretor e roteirista. Com raríssimas exceções, eu acho que eu me lembro, só o Kubrick não é diretor, dos grandes diretores da humanidade, só Sim. o Kubrick não é diretor e roteirista. Então, o que eu indicaria é aprenda a conceber. Porque não é com o roteiro do coleguinha, tipo, pegando uma história pronta e entendendo. E a direção, ela é... O diretor, ser diretor é muito solitário, sabe? Sim. Porque se der bom, é porque o coletivo foi foda, mas se der ruim, a responsabilidade é só sua. A culpa do diretor. Você elegeu aquele cenógrafo, você escolheu aquele roteirista, você escolheu aquilo. A responsabilidade do diretor é imensa. Então, é necessário conhecer um tanto de tudo. Então, vou explicar. Eu já fiz curso de iluminação para ser iluminadora. Eu nunca pretendi ser iluminadora na minha vida, mas como é que eu explico assim? Olha, eu quero uma luz que transmita essa sensação se eu não souber Qual sensação que é? naquilo. Não, como que eu peço e quais os recursos necessários, o que eu tenho de possibilidade para poder criar essa atmosfera. Então eu já fiz curso de iluminação, eu já fiz trocentos cursos de roteiro, eu sou atriz, então tenho essa vantagem de saber como é estar em cena, porque um dos grandes papéis do diretor é proteger quem está em cena, isso é importantíssimo. Então, tem que entender de montagem, tem que entender de edição, tem que ter sensibilidade artística aguçada para tudo. Então, assim, o que eu vou consumir? Tudo. Você vai em todas as vernissagens, vai no que você não gosta, porque quanto mais alargada for a sua visão e a sua sensibilidade, às vezes eu bebo de referências de coisas que eu nem gosto exatamente, mas daquela referência eu transformei ela e ela me serve em algum lugar. Então, é muito necessário entender um pouquinho de cada coisa, assim, ter o olhar. Figurino, a mesma coisa, tipo, importantíssimo um diretor ter noções de figurino, de profundidade, de cenário, tudo todo, né? Show. Você tem alguma linguagem de criação específica? Eu tenho um método de criação que eu desenvolvi com o tempo. Ele costuma começar com... Hoje ele começa com uma ideia que eu concebo. Então, vamos supor, eu fiz ontem o roteiro para rodar um clipe novo. E um clipe é um filme, né? Um filme de 4 minutos, um curta-metragem. Eu não faço clipes, eu só faço clipes com histórias. Eu não consigo dirigir um clipe, conceber um clipe, eu conto história, então eu não sei muito fazer um clipe clipado, assim, MTV, eu não dou conta. Acho lindo, mas não é a minha praia. Então eu tive uma ideia e aí eu começo a buscar referências daquilo. A primeira coisa que eu faço é escolher uma paleta de cores. Por quê? Como que eu vou conceber a imagem? Eu quero já ter no meu cérebro as cores que eu vou dar para essa imagem, porque fica mais fácil de criar a imagem aqui, antes de acontecer. Então eu pesquiso paletas e eu escolho paletas junto com, vamos supor, junto com o artista, ou junto com o cliente. E aí, quando eu determino qual vai ser a paleta, aquilo já me dá um norte bem interessante, visual. Depois disso, eu fundamento aquele projeto em 5 palavras-chave. Eu escolho 5 palavras-chave que vão resumir aquele projeto. E aí, todas as cenas que eu criar ou que eu gravar,
estarão necessariamente ancoradas em uma dessas palavras ou em mais de um. Qualquer coisa que eu pense, porque isso vai me limitando, vai me norteando, sabe? Qualquer coisa que eu pense, assim, se eu tiver uma ideia foda no meio do caminho e ela não estiver ancorada, eu não conseguir ancorar ela aqui em cima dessas palavras, eu caio com a ideia. Porque isso aqui serve para me nortear. E por fim, eu estabeleço uma meta clara, que é esse filme, esse comercial, esse clipe será um sucesso se, tipo, qual é o objetivo dele? E eu escrevo isso. Para todas as vezes que eu tiver uma ideia ou tiver em dúvida entre uma escolha X ou uma escolha Y, eu volto lá no que eu determinei que seria o resultado final, porque aquela resposta, ela me ajuda a escolher. Eu vou por aqui, eu vou por aqui. Então eu vou criando atalhos e isso também ajuda a estar todo mundo na mesma página. Porque aí, quando eu formato esse projeto, qualquer pessoa que vá participar do projeto tem aquilo em mãos. Então serve como se fosse uma grade. E todo mundo vai criar, mas vai criar dentro daquilo. E aí tá todo mundo criando a mesma coisa, né? O mesmo projeto. Amanda, você tocou anteriormente a questão de nessas inteligências artificiais. Eu não gosto muito do termo, porque eu acho que é mais uma reprogramação. Mas enfim, tem um filme que vai lançar agora, acho que não me engano, dia 27, né? É um filme de terror, Five Nights. Não sei se você acompanhou, o que você acha desses filmes? Parece que a história dele era um jogo, né? E aí o pessoal, antes de ter esse filme, né? Os jovens principalmente jogando bastante, e agora o pessoal, todo mundo na rede social, o Twitter, X também está bem em alta. O que você acha dessas questões, desses jogos que agora passam a ser filmes ou também filmes infantis que eles reconfiguram eles para esses filmes de terror, como foi o caso do Ursinho Puff? O que você acha dessa transmutação de um jogo e de um filme infantil para uma cena de terror? Eu acho tudo válido, Paulo. Na realidade, eu acho que é assim, desde que a propriedade intelectual seja respeitada e o crédito seja, né, devido. Sim. E que ninguém esteja sendo lesado, se tem público, mete bala, porque às vezes eu sinto que num experimento desse a gente vai encontrar um caminho que a gente nem sabia que existia, sabe? Sim. Foi mais ou menos assim quando o cinema saiu de preto e branco para colorido. Foi mais ou menos assim quando o cinema não tinha fala e passou a ter fala. Era numa dessa de vamos experimentar para ver o que acontece. E isso é uma esquina importantíssima que às vezes a gente vira sem nem ter consciência de que está virando. E eu acho que, por exemplo, o universo dos jogos é um universo riquíssimo. E além de ser riquíssimo, muita gente não sabe disso. Assim, as tecnologias, porque como ele é um universo muito rico, é uma indústria muito rica, essa indústria investe em tecnologia de forma muito pesada. E há muitas tecnologias que foram desenvolvidas para jogos que estão sendo usadas em centros cirúrgicos. Então, assim, só que o dinheiro investido foi o dinheiro do jogo, entende? Sim. E as pessoas não fazem essas ligações. Então, eu acho que se tem público e a propriedade intelectual está sendo respeitada, bora experimentar para ver o que acontece. Porque eu tenho pânico de filme de terror, não passei no banco. Assisto, assim, nos que eu fui obrigada até hoje, eu assisti 40% do filme que os outros 40% eu tava assistindo. Uma maluca, mas tem gente que gosta, pau na máquina, né? Sim, todo mundo comenta porque o jogo ele ficou em alta até hoje, né? Como foi o caso daqueles jogos de tiros, Free Fire também. E aí as pessoas pegam esses jogos agora e transmutam para produção cinematográfica. E aí eu fico, às vezes, pensando, né? Matutando essas ideias. Como que pega um jogo, né, um filme infantil, como foi o caso do Urso Poo, e aí vem trazendo isso porque acha esse novo público, né? As pessoas estão buscando isso. Porque na realidade o público do Ursinho Poo cresceu, né? Exatamente, eles seguem isso. A criança de hoje não tá no Ursinho Poo, né? Hoje em dia é Ela Lucas embora, Neto. Hoje é mais YouTube, né? As crianças não têm
Não tem Exato. desenho, assim, hoje em dia. E aí, às vezes, para não perder esse público, que essa questão cronológica do crescimento, vem essa adaptação para os filmes que a gente está tendo agora, né? Isso é uma retroalimentação. Eu acho que a reinterpretação das histórias tão interessantes. Quando fizeram, por exemplo, a reinterpretação da Malévola, eu achei demais. Reinterpretar a vilã, reinterpretar é muito... Assim, eu acho que tem um movimento psicológico através disso que mas será que é mesmo? Exatamente. Será que o é ruim de verdade? Será que o ruim é só ruim? E será que o bonzinho é só bonzinho? Porque a vida não é preto e branco, né? A vida Sim. Não é tão simples assim, né? Tem hora que até o bonzinho faz coisas ruins e vice-versa. Sim. Amanda, o que você acha que é o maior desafio para ser um diretor? Eu acho que é isso, aprender um pouco de cada coisa. É muita coisa para se aprender. É muita coisa. Tem que se saber um tanto de tudo. E quanto mais aprofundado em tudo você for, melhor diretor você será. E quanto mais do humano você entender, melhor diretor você será. E acho que tem diretores em inúmeras vertentes, mas os humanos são os melhores. Amanda, é impossível te entrevistar e não falar do filme que você fez, que é O Perfume da Memória. Que mesmo depois foi 2016, então tem bastante tempo, ele ainda... Muita gente comenta, muita gente no Twitter ainda fala desse filme. Como que foi esse convite para você fazer a protagonista? E como que você lida com esse sucesso até hoje? Como foi fazer parte desse projeto? Cara, O Perfume é um capítulo tão especial da minha vida. Eu tenho tanto afeto por esse projeto, porque eu fazia um espetáculo sobre a vida do Leon Tolstói, que eu faço a protagonista do espetáculo, que é a esposa do Tolstói. E a gente tinha acabado de voltar da Rússia. Esse espetáculo foi a primeira vez que uma companhia de teatro brasileira foi convidada para fazer temporada na Rússia. Nós fomos para a Rússia fazer uma temporada lá. Fizemos uma apresentação na casa da família Tolstói para todos os familiares de Tolstói. Foi um acontecimento, assim, foi... E aí, logo que a gente chegou, o Oswaldo Montenegro foi assistir ao espetáculo numa outra temporada. A gente tinha acabado de chegar. O Oswaldo assistiu, ficou muito tocado e queria muito trabalhar com a gente, né? Fazermos algum projeto juntos. E ele tinha um argumento, que era uma história de amor, e ele não sabia se era entre duas mulheres, se era entre dois homens ou se era heteronormal. Mas a questão dele é que ele queria que a história ficasse clara, como é que o amor acontece. A intenção do argumento era: vamos fotografar o momento que o amor acontece, tipo... Um momento que, né, tem que vira esse chavinha, né? Exato. E aí ele propôs pra gente fazer, pra mim e pro Talarico. O Talarico era meu esposo na época e é meu diretor do teatro. E ele falou: vamos fazer juntos um experimento? A princípio seria uma outra peça de teatro. E aí o Talarico virou pro Oswaldo e falou: cara, isso não é uma peça, isso é um filme. E tem que ser entre duas mulheres, porque só sendo com duas mulheres a gente vai conseguir retratar em níveis de sensibilidade o que você tem em mente. E aí determinamos então que seria entre duas mulheres. Mas sempre que eu falo do filme, eu falo: gente, é porque é entre a Ana e a Laura, mas podia ser entre o Pedro e o Joaquim ou entre a Carolina e o Ricardo, tanto faz. Porque não é sobre isso, né? É sobre o amor, né? Eu acho que esse é o grande sucesso do filme. É o primeiro filme lésbico que eu já vi na minha vida que não tem um beijo na boca. E normalmente... Mas e normalmente... Verdade. Os filmes de romance homoafetivos, eles têm muita pegação, tem uma coisa assim que eu acho que até estica-se um tanto a corda sobre isso, sabe? E aí o que aconteceu com o filme, para nossa surpresa, é que muita gente que queria sair do armário, nem sei se usa esse termo ainda, mas tipo, muita gente que passava a indexar o filme pra família como se fosse assista esse filme aqui, sabe assim? Tô me assumindo no... Exato. Tô te mandando, se você entender, entendeu.
Olha que loucura. Talvez por isso o filme nunca foi pro cinema. Ele foi lançado direto no YouTube do Oswaldo. O filme tem mais de 10 milhões de espectadores. Ele tá dublado, ele legendado em espanhol e inglês. Até hoje eu recebo uma média de 10 mensagens por dia de gente do mundo inteiro, principalmente de pais, me agradecendo, porque, assim, mensagens do tipo: caramba, muito obrigada pelo que vocês fizeram com esse filme, porque só assim eu pude entender minha filha. Caramba, muito obrigada, vocês me ajudaram a resolver um problema familiar aqui em casa, porque a gente não conseguia entender porque que ela não... Mas é muita gente. Eu fiquei chocada. Então, no fim das contas, o filme acabou tendo uma importância quase que sociológica, que a gente não imaginava ter, entendeu? E eu acho que foi um dos primeiros filmes brasileiros com essa temática também, assim, foi o primeiro filme brasileiro para LGBT. Eu não lembro de... Não foi, tem um filme que é lindo, inclusive, aliás, preciso lembrar de desenhar ele, chamado Flores Raras, com a Glória Pires, que é uma história real. Eu vi esse filme esses dias, mas ele é em inglês, se eu não estiver enganada. Não. Ele é em inglês. A tradução... Ele é em inglês. Tem algumas partes... Mas é um filme brasileiro. É um filme brasileiro. Tem algumas partes em português, que é ela conversando com o pessoal do Brasil. É porque a mulher porque ela se apaixona é gringa, né? Isso. Aí ele é... Se eu não estiver enganada, ele é em inglês mesmo. Mas ele não... Eu sei que ele não é português. Assim, tem algumas falas em português, mas o filme todo não é português. Mas ele foi antes do Aperfeiçoamento. Engraçado. Eu achei que ele era bem recente, esse filme. Não, foi bem antes. Eu vi ele semana passada, não vou te lembrar o dia, mas eu acabei vendo esse filme esses dias pra trás. E é lindo, né? É um filme lindo. É um filme lindo. Tem alguma coisa? Não. Amanda, eu acho que é isso. Primeiro eu quero te agradecer, porque foi um bate-papo muito legal. Imagina. Gostei muito de saber um pouco mais dessa história, da sua trajetória de vida. E pode ir, tá. Amanda, faço da Andressa as minhas palavras aqui para você. Eu quero te agradecer principalmente, né, e primeiramente, por essa questão que você mesmo colocou. Essa acessibilidade que a gente tem de dialogar com você tão rapidamente, igual a gente fez o convite, a gente teve esse respaldo seu, não foi de imediato, mas foi num tempo que a gente nem esperava que ia ter esse retorno. Então agradeço essa atenção sua para quem está contactando com você, agradeço o convite de estar participando desse podcast, nesse 5º episódio aqui pra gente, que é importante para mim e para a Andressa na nossa carreira, nossa profissão que a gente está seguindo. E eu quero agradecer também por todos os seus processos, os seus trabalhos cinematográficos e também essas ideias que você traz na sua rede de dialogar sobre outros conteúdos e outras produções que libertam em outras pessoas esse interesse de ir lá buscar e assistir aquele filme também. Ah, gente, que bom, fico tão feliz, sabia? É tão legal, né? Porque no fim das contas, assim, eu sou adepta de uma corrente filosófica chamada objetivismo, em que a gente chama de egoísmo virtuoso. A gente faz as coisas para nós de forma primária e acaba de forma secundária impactando a vida dos outros. Isso é o óbvio, mas eu fico muito feliz que algo que me dá tanto prazer de fazer, que me alimenta de uma forma tão especial e me obriga a estudar mais, e, sabe? Porque acaba que quando você assume um compromisso, né, você precisa continuar fazendo e tal. Melhorei a disciplina, melhorei várias coisas em relação, por conta desse conteúdo, e eu fico muito feliz disso de alguma forma, ainda que de forma secundária, tá contribuindo aí pro alargamento dessa imagem, né, dessa sensibilidade de tanta gente. Então, tô muito feliz mesmo. E obrigada pelo convite. Vocês são dois queridos. No próximo, quero café e pão de queijo. Olha, não, café e pão de queijo por nossa conta. Não vai faltar no próximo. Até porque o nome é por conta do Uai Papo Reto, é por causa do Rio. Primeiro, o Uai é por causa de Minas, a gente é mineiro. Mas eu falo que o Papo Reto vem porque eu tenho... Meu coração também pertence ao Rio. Praia, sol, calor é o que me move. Mas eu sou extremamente mineira. Então, assim, um cafezinho, um pão de queijo, não tem coisa melhor. No próximo, eu espero que seja pessoalmente. Tá super convidada pra voltar. E muito obrigada, Amanda.
Beijo, gente. Sucesso no projeto, viu? Obrigada. Vida longa. Obrigada, tchau. Beijinho. Gente, então é isso. Essa foi a nossa entrevista com a Amanda Monteiro. Eu tô muito feliz de ter feito essa entrevista. Quero agradecer para quem assistiu até aqui. Vou deixar o link do nosso patrocinador aqui, o QR Code. E é isso. Beijos e tchau. Gente, o nosso papo de hoje foi com a Amanda Monteiro, ela é diretora, cineasta e também participante da Academia Brasileira de Cinema. E a gente pede para vocês se inscreverem lá no canal do nosso YouTube para a gente estar batendo nossa meta de 1000 inscritos. E o nosso papo de hoje foi esse e é isso. Beijos. Tchau. Tchau.